queridos apacentar e todos aqueles que estão assistindo nosso culto doméstico. Vamos orar? Senhor, que Tu possa falar conosco. Que possamos louvar o Teu nome, aprender, ser edificado. Que Tua palavra penetre em nossos corações e nos molde conforme o Teu querer. Faz a Tua obra em nossas vidas, nós pedimos hoje em nome de Jesus. Amém. Queridos, louve muito, aprenda muito. Também posso apertar e dizimar no final do culto, não deixe de fazer isso, é importante. Mas que essa quarta-feira seja poderosa para a tua vida, amém? Vamos louvar. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos declarar a soberania do nosso Deus na nossa casa, no nosso coração. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos declarar mais uma vez: tu és soberano. E tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Cante: tudo que existe, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor, nós queremos confiar plenamente em Ti, na Tua soberania, no Teu cuidado de Pai, no Teu abraço, Senhor, em meio às nossas dificuldades. O Senhor permanece fiel, o Senhor permanece aqui conosco, Deus. Escuta o Teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por Teu sangue. Me sinto tão amado.
te abraça agora. Senhor,
Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de... Sim, Deus. O teu povo ama-te e faz de novo, faz de novo. O teu povo ama-te. Somos teu povo, Senhor, nós somos teu povo e nós clamamos, Pai. Clamamos pelo teu mover de novo, Pai. Clamamos por uma reforma, Deus. Trabalhe os nossos corações, nos conduza ao arrependimento, Deus. Nos conduza de volta ao joelho, à tua presença, ao clamor, a buscar a ti insaciavelmente, Deus. Nos leve de volta à adoração, Deus. Que os nossos olhos se inclinem para ti, não para as circunstâncias, não para os problemas. Faz de novo na nossa nação, Deus. Faz de novo na nossa geração, Pai. Faz mais, derrama mais do teu espírito, do teu querer. Deus, entra na política, entra na educação, Deus, entra nas igrejas, Senhor, faz a tua reforma, traz arrependimento, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, sara a nossa nação, Deus. Nós queremos nos prostrar diante de ti, Pai, e dizer que mais que bem-vindo, nós queremos outra vez a tua presença. Nós queremos a manifestação da tua presença no nosso país, na nossa casa, na nossa vida, nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, esse é o nosso clamor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és exaltado, Deus. Glória a Deus, bênção é louvar ao Senhor. Amém? Estejamos juntos, focados sempre, confiantes, né? E com foco sempre em Jesus, o Salvador. Amém? Vamos orar mais uma vez para ouvirmos uma palavra de Deus. Curvemos nossas cabeças. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma, de estudarmos um pouco da sua palavra, de te conhecermos mais. Oportunidade também de te louvarmos, de te agradecermos e de te engrandecermos, Pai. Esteja conosco, Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos capacidade de compreender cada vez mais, para que estejamos cada vez mais próximos de Ti. Perdoa nossos pecados, Pai. Esteja conosco e que seja dito agora somente a Sua palavra e nada mais. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, estamos aí continuando com as atividades virtuais, né? É muito bom estarmos aqui reunidos, apesar de virtualmente, mas em breve certamente estaremos reunidos de forma presencial lá no templo, e é isso, para isso também que nós oramos. Amém? Bom, hoje nós vamos ler aqui a carta, o Evangelho de João. Peço então que os irmãos abram suas Bíblias em João, capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. É uma carta, um trecho pouco lido, porque mais se destaca o acontecimento do versículo 15 em diante. Mas esses versículos 1 a 14 são bem interessantes também. Vamos ler então João 21, 1. Diz assim o texto: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você.
foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E, mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam quem era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Em seguida, Jesus tem aquele diálogo com Pedro, né, do versículo 15 em diante, em que, de certa forma, Jesus impulsiona Pedro aqui para o cuidado, né, das suas ovelhas, para apacentar as suas ovelhas. Bom, antes de entrarmos aqui em alguns pontos que eu quero destacar, passamos aqui pelo texto do capítulo 21, versículos 1 a 14, com algumas situações curiosas. Temos algumas questões curiosas aqui para a gente destacar, né? A primeira delas João aqui está relatando um fato acontecido posteriormente a outros fatos maravilhosos e milagrosos, que é aqui, neste caso, mais uma vez, o testemunho da ressurreição de Jesus ressurreto, vivo, né? E aí tem algumas situações interessantes primeiro, os discípulos estavam reunidos, como era comum nesse período, né? Alguns deles, não eram todos, e aí Pedro se levanta, né? Pedro se destaca aqui e fala: vou pescar. Ele decide: vou pescar, né? E os outros respondem: também vamos com você, né? E isso aqui é bem interessante porque começa a mostrar uma certa liderança de Pedro, né? Mostrar que Pedro tinha essa característica de liderar o grupo aqui, ou de tender a liderar o grupo, né? E Pedro era impetuoso, inclusive, né? E às vezes afoito até, né? E eles foram e ficaram a noite inteira tentando pescar e não pescaram nada, tá? Quando amanheceu, ao romper do dia, Jesus estava lá na margem, na praia, assando peixe, né? Com pão e peixe, tá? E aí Jesus grita de lá assim: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? É claro que ele sabia e eles não tinham nada, realmente. Ou seja, Jesus estava aqui preparando o café da manhã aqui para eles, de certa forma, né? E aí Jesus fala para eles assim: joga do lado direito do barco e vocês vão achar. E o que é bem interessante, eles jogam, né, a rede e acham 153 peixes. É muito peixe, peixes grandes, né? E aí o que acontece? João percebe que era Jesus. Ele nota: opa, é Jesus, e fala para Pedro. E Pedro, do jeito dele, o que faz? Pula na água e vai até Jesus. Só que primeiro ele amarra lá, ele se veste, efetivamente, né? Talvez em respeito, mas porque certamente estava meio largado lá na pesca, né? Tentando pescar. E aí se veste, joga na água e vai. E aí Jesus tem que falar: volta lá, tragam lá o peixe, né? E aí Pedro mostra mais uma vez, além de tudo que ele é forte e tal, ele vai e
ajuda a puxar a rede e os barquinhos lá, né? E aí Jesus chama eles para comer, para tomar esse café da manhã com eles, e a gente vê uma situação de comunhão aí. Mais uma vez, ele entrega peixe e pão para os discípulos e eles se alimentam. Aqui não fala se Jesus comeu também, mostrando que a intenção do texto não era tentar mostrar que Jesus era um ser vivo que precisava de comer ou qualquer coisa assim, mas sim a intenção é mostrar que Jesus é ressurreto e apareceu para pessoas, né, depois da ressurreição, mostrando que ele é vivo, ele está vivo, tá? Bom, uma coisa bem curiosa, bem interessante aqui da gente ver nesse texto, daqui a pouco eu vou extrair algumas coisas para compartilhar, mas 3 coisas bem interessantes que se vê é o seguinte: a simplicidade dos discípulos, né? Eles passaram por aquela experiência toda de aprendizado, convívio com Jesus, morte, ressurreição, eles já tinham visto Jesus e aí decidem ir pescar, né? Muitos criticam, falando, Pedro que com essa ideia, os discípulos foram contrários à ordem ou à disciplina de Deus, eles tinham que ir evangelizar e tal, pregar, como Mateus 28 já tinha falado, mas não é o caso, dá para ver que não é o caso aqui. Eles foram cumprir uma coisa que eles estavam acostumados a cumprir, que era pescar. Eles eram pescadores, Pedro, João, Tiago, que estavam sempre juntos, né? E a gente vê então essa simplicidade. Pedro estava lá pescando, seminu, né? Que ele até tem que se vestir quando ele vê Jesus. Então eles são muito simples. E isso mostra, na verdade, como é maravilhoso e milagroso o processo de expansão do reino, né? Ou expansão do cristianismo, num contexto de gente íntegra, claro, mas simples, muito simples. Mostra que não é o poderio que vai levar o cristianismo, poderio econômico ou qualquer tipo de relação de poder que vai levar o cristianismo a todos os confins, mas sim da terra, mas sim o cristianismo simples, a simplicidade de ser cristão mostra ou faz com que as pessoas despertem, conheçam as boas novas, né? Então, sejamos simples aí, né? Além disso, bom, então teve destaque de simplicidade, né, dos discípulos e a expansão do cristianismo. E por fim, aqui nessa análise introdutória, aqui, nós temos mais uma questão interessante, que é a prova irrefutável da ressurreição de Jesus. Jesus estava ressurreto, sim. Ele aparece aqui, mais uma vez, para pessoas íntegras, simples, mas íntegras, notáveis para nós, cristãos, né? Apareceu para Pedro, apareceu para João aqui, e faz todo um relato, João, dos outros, Tomé, Natanael, né? Mais 2 discípulos. E, de qualquer forma, essa é mais uma prova da ressurreição de Cristo vivo, ressurreto. Ele aparece e tem uma comunhão com os discípulos aqui, né? É diferente de uma situação, por exemplo, de Jonas sendo engolido pelo peixe grande, por exemplo. Essa é uma situação narrada, que pode até gerar críticas, alguém querer duvidar dessa situação. Agora, apesar de que nós não duvidamos, mas agora esse relato, ele traz provas, ele traz a evidência com pessoas relacionadas, pessoas participaram dessa situação. Ou seja, Jesus sim vive, hoje e sempre, né? Então, mais uma vez, temos a prova da ressurreição de Jesus. Mas o que eu queria destacar aqui para as nossas vidas a partir da leitura desse texto, né? A primeira coisa está lá no versículo 4 desse capítulo 21, que ele fala assim: ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? O que está mostrando, o que João está tentando mostrar aqui para nós nesse
trecho, ou em todo o Evangelho, mas também nesse trecho, ele mostra um Jesus, um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, né? Ele é justo, mas ele é amoroso e ele é cuidadoso. O que Jesus faz aqui? Primeiro, trata muito bem filhos. Vocês conseguiram alguma coisa aí? Né? E eles, infelizmente, vão dizer que não, porque eles não conseguiram, ou melhor, felizmente. E aí Jesus aconselha, vai, joga do outro lado aí, joga na direita do barco. Tem algumas teorias de que a direita, o povo grego achava que a direita era o lado direito, era o da sorte, não sei o quê, mas aqui foi uma orientação de Jesus, e os discípulos, ainda não reconhecendo Jesus, jogaram, acharam assim, bom, vamos fazer, né? Vai que aquele senhor ali que está me mandando jogar está certo, teve esse pressentimento e tal, né? E aí eles jogam e conseguem, e pegam 153 peixes, né? Pegam, Pedro vai, e aí Jesus fala assim, vai lá, vamos, tragam peixe. Assim, Pedro corre para poder trazer o Pedro, a gente vê, trazer os peixes, e puxando os barcos, e todo mundo chega, e aí Jesus estava já cozinhando, assando o peixe, um peixe, né, e pão, e faz comunhão com os discípulos. Imagina eles a noite inteira pescando, isso é normal, trabalhando a noite inteira, não conseguiram pegar nada, era a hora do café da manhã, olha só, e aí Jesus cuida até o último segundo, é essa a mensagem aqui, né? E Jesus, Deus é amor, a Bíblia toda fala isso, ele é justo, mas ele é amor, ele nos ama, ele te ama. Então, mais uma vez, a gente tem a prova aqui de que Deus quer se revelar amoroso para nós. E às vezes a gente é que limita, a gente repele esse amor maravilhoso. Precisamos deixar Deus nos amar, né? Parar de romper com Deus, de repelir esse amor maravilhoso, né? Outra coisa bem interessante aqui, bem interessante mesmo. Não sei se vocês notaram na leitura do texto. João percebe Jesus, fala para Pedro, Pedro pula e sai correndo atrás de Jesus, né? Temos que reprovar alguém aqui, alguém tem que ser reprovado pela conduta. João, que percebeu, falou, Pedro, é Jesus, e ficou quieto lá, ou seja, vamos voltar com o barco? Ou Pedro, que saltou do barco, saiu correndo alucinadamente ao encontro de Jesus? A gente tende a dizer que correr alucinadamente ao encontro de Jesus é uma boa, mas tende a dizer que agir afoito, que nem Pedro, está errado, né? Então nós precisamos ficar muito atentos a isso. Não é comum que a gente critique o crente, critique o irmão, porque ele é diferente em pensar, ele pensa diferente de mim, de você. Então aqui o texto também nos traz essa noção de que é importante demais a gente entender que cada um tem a sua característica. Não estou falando que o texto está prestigiando que nós abracemos, estimulemos o pecador a continuar no pecado do seu jeito pecaminoso. Não é isso que está falando, que eu estou falando. Todos os dois aqui, Pedro e João, estavam à procura de Jesus, né? Estavam reconhecendo Jesus e à procura de Jesus aqui. Então, o que eu estou falando muitas das vezes a gente acha o irmão afoito, acha o irmão com uma característica que a gente não gosta, que quer aparecer, acha que ele quer aparecer, acha que ele não sabe o que está fazendo, que ele estuda pouco a Bíblia, que ele faz alguma coisa que a gente não gosta, e a gente tem um preconceito com esse irmão, com esse crente. O que aqui nos revela é que Jesus não repreendeu nenhum dos dois aqui, nenhum dos discípulos. Ele não repreendeu Pedro por ter abandonado o barco e ter vindo logo. Não repreendeu João de ter ficado no barco para trazer o barco em segurança e, enfim, encontrar Jesus, né? Pelo contrário, Jesus teve comunhão com todos eles, cada um com a sua característica. Então, o que nós temos que fazer aqui na nossa vida? Observar
a característica do irmão, não para criticar, mas para respeitar. Precisamos disso. Nesses tempos de isolamento, a gente começa a observar mais as características ruins, isso é muito perigoso, né? Então temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Afinal, a regra é do amor e não da repressão, da crítica ou do ódio, né? Então, respeito às diferentes características do cristão. É bem interessante quando a gente vê lá em 1 Coríntios 12, 4, Paulo fala assim, dons diversos, mas o mesmo Espírito, né? Paulo está reforçando, cada um é diferente. Paulo era meio brutão, a gente lembra, e a gente sabe. E ainda assim, todo mundo crê que Paulo foi um homem justo, adequado e um dos maiores propagadores do Evangelho, né? A gente iria criticar isso aqui e teria que repelir Paulo nessa visão preconceituosa aí, porque ele era bruto, porque ele restringia algumas coisas, criticava arduamente, repreendeu Pedro, por exemplo, né? Não, porque Paulo estava pregando o Evangelho. Paulo é irmão, que nem nós. Amém? Bom, outra coisa aqui que eu destaco, que é muito sério aqui, e que hoje a gente precisa realmente acreditar, a gente precisa confiar em Jesus, confiar em Deus, especialmente nos momentos de crise. Vamos confiar, Ele está cuidando, tá? Tudo está sob controle de Deus. Por que eu digo isso e por que eu trago isso deste texto? Quer uma situação mais terrível, a dos discípulos, especialmente de João e Pedro, aqui, que estavam pelo percurso todo da crucificação de Jesus. Pedro negou Jesus, né? E João estava acompanhando ali, sorrateiro de lado e tal, e porque conhecia lá alguns importantes, então ele podia entrar nos julgamentos de Jesus, né? E foram seguiram até a crucificação, até a morte de Jesus, e continuaram, eram discípulos, eram reconhecidos como discípulos de Jesus. O que ia acontecer com eles? Eles iam ser perseguidos com toda certeza, né? Pedro seria assassinado, a gente sabe, mais para frente, né? João, embora tenha morrido de morte natural, em princípio, aparentemente, também seria perseguido, foi preso lá na ilha de Patmos, já idoso, sofreu até, né? Então, eles já sabiam disso, que iam ser perseguidos, porque eles pareciam, né, com o Galileu, tá? E aí, o que aconteceu? Eles estavam num momento terrível ali, de indecisão, um momento de dúvida do que iria acontecer, mas com uma certeza de que eles seriam perseguidos. Tanto é que no capítulo 20 mostra bem essa situação, em que eles estão, no primeiro dia da semana, a portas fechadas, reunidos, com medo dos judeus, né? E aí, o que acontece? Foram pescar e quem aparece para cuidar? Jesus. E mais uma vez para orientar. Ele orienta todo mundo aqui, especialmente Pedro, ao apacentar, né? A ordem de apacentar as ovelhas, a ordem de levar o Evangelho. Então, a gente tem um Jesus cuidadoso, especialmente no momento de crise, tá? Cuidando dos seus. Jesus, por todo o seu percurso terreno, falava, os que Deus me enviou, eu não vou perder nenhum, eu não estou aqui para perder ninguém, né? Então, meu irmão, você não vai ser perdido, por pior que esteja essa situação, especialmente hoje, agravada, esse momento aqui que estamos numa crise terrível, né? A saúde impactando na economia e, portanto, na sobrevivência física, na subsistência dos homens, né? Dos seres humanos. Então, mas tudo tem um motivo e Jesus está guardando. Jesus, ao amanhecer, vai estar com o café da manhã pronto para nós. Então a gente vai passar por essa noite turbulenta sem conseguir pescar nada.
mas com o amanhecer, Jesus está também lá. Né? Veja que a noite, não, eu falei noite turbulenta, mas não tem esse relato de uma noite turbulenta, tem uma noite de ausência de pesca. Porque se fosse turbulenta, provavelmente ia ter o relato de que Jesus teria aparecido e acalmado o mar aqui. Tá? Então temos nós necessitamos confiar. Essa é a nossa necessidade hoje, confiar em Jesus. Se não confiarmos, não tem solução, efetivamente. As coisas não têm solução. E por que temos que confiar? Porque Deus está no controle de tudo. Deus controla tudo. Não tire a soberania de Deus. Ele criou tudo. Né? Teve uma entrevista que eu estava ouvindo de longe, de um ministro, falando do coronavírus, etc. E ele falando assim, nós temos hoje um organismo vivo que está prejudicando a população e tal. E na hora que ele falou organismo vivo, eu pensei, tá, é um organismo vivo, mas que concorre com um Deus vivo. Né? E quem é mais poderoso aí? É o organismo criado ou é o Criador? Ou é esse Deus vivo, poderoso? É o Deus vivo. Então ele está controlando tudo. Né? Satanás aproveita as situações, claro, e a gente tem que se blindar, tem que vigiar. Mas Deus é quem controla. Até Satanás se submete a Deus, porque sabe que quem manda é Ele. Tá? Mesmo rebelde daquele jeito, ele se submete. Então Deus tem o controle de tudo. Acalma o coração, confia em Jesus. Eu sei que é difícil, é extremamente difícil, porque temos sinais aí de sofrimento, etc. E estamos sentindo isso fisicamente, inclusive, né? E estamos passando por essas dificuldades. Mas em que você vai se apegar? Não vai ser na corda, com o laço. Você vai se apegar à vida e não à morte. Vai se apegar ao Deus vivo. Né? E numa fraqueza, você vai contactar alguém. Vai contactar alguém para compartilhar e ter uma ajuda, para que aquele que te ajuda te mostre que Deus vivo está conduzindo tudo e as coisas vão sim melhorar para o crente. Tá? Aí você fala, mas o futuro é só perseguição e terror e etc. Pode ser pelo fato de ser cristão, né? E isso nós temos que ser agradecidos. Ser perseguido por ser cristão é maravilhoso. É terrível, mas é maravilhoso, porque é um indicativo que estamos indo para o céu, caminhando para o céu. Amém? Bom, então, já indo para a conclusão, a primeira coisa que eu tiro aqui desse texto é que nós temos que entender, ou melhor, nós temos que reconhecer Deus nas coisas. Os discípulos tiveram uma conversa com Jesus sem reconhecê-lo. Só depois reconheceram e ainda tiveram depois algum medo de perguntar, mas você é Jesus mesmo? Né? Só para ter a certeza absoluta. Mas, em resumo, vamos reconhecer Deus nas coisas. Ele é o Criador. Então, Ele se revela. Nós temos estudado o livro de Gênesis e a gente vê o quanto Deus se revela no tempo, em todo o tempo. Tá? E não vai ser diferente até o final. Por quê? Porque Jesus falou que vai estar conosco até o fim dos tempos, quando a gente faz o ID. Então reconhece Deus em todas as coisas e Ele vai te ajudar sim. Tá? Outra coisa, além disso, identificar novas oportunidades. O texto aqui é claro, por quê? Não sei o que fazer, foi pescar, não conseguiu nada. Aí vem Jesus e fala, joga do lado direito. O que os discípulos fizeram? Jogaram do lado direito, né? Eles jogaram do lado direito e pegaram um monte de peixe. Então eles viram essa oportunidade e conseguiram abraçar essa oportunidade. A questão é identificar essas oportunidades. Eles não sabiam que era Jesus ainda e jogaram a rede do lado direito. Olha aí, eles identificaram a oportunidade aqui e investiram nessa oportunidade.
E como era Deus, estavam com Deus, deu certo. Claro que aqui muito mais certo daria mesmo, porque era Jesus que estava orientando. Melhor ainda, quando reconhece Deus nas coisas, Deus nos dá as oportunidades, né? Deus dá a solução para a nossa prova, nos capacita para conseguir a solução para essa prova. E por fim, para terminarmos, lembra que Deus cuida de você, então deixa Ele cuidar de você. Às vezes, na nossa ansiedade, a gente não deixa Deus cuidar, a gente não afasta, quer tomar a liderança, quer tomar o nosso destino, a direção da nossa vida. A direção da nossa vida, quem estabeleceu foi Deus, não foi você. Se você estabelecer a direção da sua vida, essa direção é o inferno, tá? Porque direção dada da vida, que não por você, é por Deus. E aí é uma direção boa, desde que você deixe, desde que Deus esteja no controle e não você. Não quer dizer que você vai largar tudo e vai ficar sem o que fazer esperando Deus agir. Lembra que eu falei, reconheça Deus nas coisas e identifique novas oportunidades. E Deus vai mostrar novas oportunidades para você e para mim. Amém? E Ele vai cuidar, como está cuidando da gente, mesmo nesse tempo de terrível crise. Todos os fatos, eles mostram, eles evidenciam, na verdade, Deus agindo para, no amanhecer, você estar com Ele, estar bem, você ter o desjejum com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, tá? Acalma seu coração, meu irmão, acalma, confia que Deus está no controle de tudo. Acredite nisso e as coisas vão se tornar, no mínimo, suportáveis, tá? É isso, era essa a mensagem que eu queria passar. Esteja conosco, meu amado, sempre. Acompanhe as atividades da igreja e Deus vai te abençoar. Eu creio nisso. Amém? Vamos orar para encerrarmos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por, mais uma vez, o Senhor falar conosco. O Senhor se revelou por todo o tempo, por toda a história, de alguma forma. Capacita-nos a te identificar, Pai, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Que o Senhor esteja sempre do nosso lado, cuidando, nos guiando. Toma o controle, Pai, fica com o controle da nossa vida, Pai. Não deixa que a gente assuma essa rebeldia. Esteja conosco, Pai. Perdoa nossos pecados, nossos erros. Salva-nos, sara-nos. Esteja do lado de cada um, Pai, repelindo as investidas do mal, Pai. Dê-nos saúde, dê-nos segurança, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você esteja uma semana abençoada, meu irmão. Um grande abraço.